Bom dia a todos meus amigos do canal Dani Delanos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou do canal Vlogs 8 Rodas. Isso daqui é a Dani do canal Dani Delanos. Isso, me apresenta. E nesse vídeo eu resolvi quero mostrar o passo a passo de se tornar um residente nos Estados Unidos da América, um lawful residente, ou como muitos falam, possuir o Green Card. Eu tenho cidadania estadunidense, tenho dupla cidadania, sou naturalizado cidadão americano ou naturalizado estadunidense. E vou entrar com pedido de residência, de reconhecimento de esposa. Eu e Dani vamos casar e vamos começar desde o processo para tirar a licença de casamento, ela que vai falar agora. E eu vou virar para vocês a estrada. Hoje é sexta-feira, 22 de julho, vamos ver, começar a nossa saga, mas principalmente eu quero marcar a data quando entrar os documentos na imigração. Vamos embora, 22 de julho. Então vou explicar um pouco. Para quem não conhece a gente, eu morava na Inglaterra, eu tenho cidadania europeia e brasileira, francesa e brasileira. E não façam isso que eu vou fazer. Vim morar nos Estados Unidos. Então, vamos lá, o passo a passo para a gente marcar um casamento foi o seguinte. Nós fomos no departamento de health, né, de saúde, que é onde marca. Vocês vão achar esquisito, mas é lá mesmo. É lá mesmo, eles cuidam disso. E o dia que a gente foi, eles marcaram pra gente voltar depois de uma semana, né, amor? Marca um appointment. Agora marcaram pra trazer os documentos pra tirar a licença de casamento. Isso, o dia foi hoje, dia 22, às 9h15 da manhã. Bom, deixa eu falar pra vocês a minha parte. Eu tive que levar todos os meus documentos traduzidos para inglês, inclusive a minha certidão de divórcio, que é inglesa. Mesmo na língua inglesa, ela teve que ser traduzida por ser de outro país de língua inglesa. Então, isso é uma coisa legal para explicar, né? Porque às vezes você tem o documento... E certidão de nascimento... De nascimento... Bom, tudo eu precisei traduzir. Então vamos lá, quais os documentos que a gente precisou? Posso fazer Quem traduziu foi a minha advogada, custou $100 e isso ela já vai descontar no processo de imigração da Dani. Mas já pagou $100, ela vai Foram descontar 3 no preço. certidões. Foram 3 certidões, então já falou, paga $100, ela sabe que eu vou fazer o processo e quando ela der o preço total já começa descontando $100. Isso. Aí. Bom, gente, essa licença que a gente pegou hoje, ela tem validade para 30 dias. Aliás, na verdade, a gente vai pegar a licença quarta-feira, ela vai estar pronta. Então, a partir de quarta-feira, nós temos 30 dias para casar. Não pode passar de 30 dias. Que bom, né? Amor, não vai correr mais. E o que a gente precisou? Prova de identidade, podia ser drive license, passaporte. Prova de residência, que é seu comprovante de endereço. Eu tive que mostrar o meu de Londres, tá, gente? Porque eu não tenho comprovante aqui ainda. Então, eu tive que mostrar o meu comprovante de residência de Londres. O Marcos teve que apresentar o Social Security, né? Certidão de nascimento. Passaporte eu falei lá em cima, amor. Você viu, nascimento minha brasileira, a tradução também que eu tenho. Isso. A certidão de nascimento, eles falam que é para eles tirarem o nome dos seus pais da certidão. Uma testemunha de 18 anos ou mais, né, maior de 18. Aí aqui tá falando que todo documento em foreign language must be, né, tem que vir traduzido por um tradutor, óbvio, juramentado, né? Casamos no dia 4 de agosto. Isso aí. Depois de casado, buscamos a certidão de casamento e levamos os documentos para a advogada. Então, até o final do mês de agosto, nós acabamos levando os documentos que ela pediu. Alguns documentos básicos, muitas coisas eu já tinha com ela nos arquivos dela. Então, meu último income tax, que seria o último, não sei no Brasil como vai chamar, meu último imposto de renda. Certo? Porque você tem que provar que você tem uma renda mínima também, não é? Você também não chega achando que vai lá com um mendigo na rua e ganhar green card que não vai. O cara tem que ter uma renda mínima, mais ou menos, numa casa como nós, de 2 pessoas, dá 21 ou 22 mil dólares essa tabela da imigração. Meus últimos 5 contra-cheques das últimas 5 semanas. O W2, que seria aquele documento que a empresa envia no final do ano com todo o valor total do seu salário do ano, aquelas coisas todas.
certidão de divórcio, meu certificado de naturalização, certidão de nascimento, pois ela já tinha traduzido, e a Dani levou o quê? Certidão de nascimento, passaporte e meu divórcio. Sendo que todos os meus documentos tiveram que ser traduzidos para o inglês. Inclusive meu divórcio, que foi na Inglaterra, também teve que ser traduzido para o inglês daqui. Eles não aceitaram, mesmo sendo em inglês. Eu achava que a gente ia fazer mais rápido, mas então isso daí levamos o documento final de agosto. Em setembro veio a nossa lua de mel e mais a nossa mudança. Aí atrasamos um pouco. Atrasamos um pouco. Começo de outubro, final de setembro, começo de outubro, a Dani foi fazer exame médico. Então, você vai, a advogada da imigração, ela te dá uma listagem dos médicos que são filiados à imigração e você tem que escolher dentre deles. Eu vi preços variados de 800 a 400, o mais barato que eu achei foi $450, foi nesse que eu fui. Eu fiz exame de sangue, urina e lá eu tomei vacina para tuberculose e vacina antitetânica. Sendo que a vacina da tuberculose você tem que voltar 2 dias depois para ele ver como ficou a marca. E como a minha marca ele falou que ficou mais de 6 centímetros, eles pediram um exame de raio-x que eu tive que fazer também, aí foi mais $70. E 3 dias depois me chamaram para buscar os resultados. Veio um envelope lacrado, você não pode abrir, esse envelope vai direto para a imigração, você tem que entregar ele lacrado. Eu vou interromper você. Como eu já passei por isso, esse envelope é aberto na sua frente na hora da entrevista. Ele abre e vê que você está bem de saúde. Pois é, mas esse médico ele me deu os exames também, o resultado dos exames à parte. Então eu sei que não tinha nada. Eu fiquei com muito medo do pulmão, porque tinha dado esse raio-x e eu já tive problema de pulmão. Mas eu tinha certeza que tuberculose eu não tinha, né? Graças a Deus deu tudo negativo. E a coisa interessante é que até a década passada, quando eu fiz o meu processo de imigração, do meu primeiro casamento, o exame incluía também o exame de HIV. Hoje não pedem mais exame de HIV. Mas o de sangue tem gonorreia e sífilis, que eu vi os resultados, né? E esse exame médico custou o quê? $450. $450 mais 70 do raio-x. E a taxa da advogada, com todas as taxas de imigração mais os honorários delas, $2.500. Então só nessa fase do processo nós estamos aí quase $3.000 gastando. $3.000. Certo. Você pode fazer por conta própria se você quiser, preencher com calma. Mas tem a minha cabeleireira, que ela casou, mais de 1 ano, o marido dela nem recebeu nada, nem a carta para tirar as impressões digitais. Aí finalmente fui no médico, a advogada já estava com todo o documento preenchido, a papelada. Fomos somente agora, na segunda-feira passada, 16 de outubro, assinar o resto dos papéis e levar o exame médico para ela enviar junto para a imigração. Agora foi tudo enviado e agora a gente tem que esperar. Vou esperar as próximas cartas e vai ser a continuação do vídeo. Isso. Hoje, 12 de outubro, recebemos as correspondências na nossa caixinha postal. Uma vem direcionada a Daniele e a outra a minha pessoa. Então a minha carta veio, tá aqui, a carta do Department of Homeland Security. A primeira coisa que fala é: essa carta não dá nenhum consentimento, nem status de imigração ou benefício. A forma é o I-797C. E aqui, isso daqui é um recibo de que foi recebida a petição. E no caso, no meu nome, a petição é o I-130. O que é? É a petição para um parente alien, que nem Alien do 8º passageiro do filme, um parente estrangeiro. O que seria? Tá aqui, classificação de preferência 201B INA esposa, né, of USC. USC seria a abreviatura para US Citizen. O que acontece aqui? Data, aqui ó, a data que foi recebido o processo, 24 de outubro. 24 de outubro. E... Então essa carta demorou? Não, mas aí foi... O note saiu 7 de novembro, mas o processo recebido 24 de outubro. Não, sim, aí... Tipo, quem manda o processo, espero que umas 3 semanas, né? Pra essa cartinha aí chegar. É o que foi lá desde que a advogada. A gente não sabe quando, que dia exato a Marta enviou. E o que acontece? O I-130, os documentos que eu assinei, é uma petição, em bom português, para eu pedir o reconhecimento da minha esposa, reconhecimento de que ela é minha esposa, certo? Então tá aqui. E aqui tá o nome dela aqui embaixo, que é um beneficiário dessa petição I-130. Tá o nome da Dani, data de nascimento e país de nascimento.
A carta da Dani, certo? Ela é assim, não tem que mostrar porque já tem os números dos documentos todos, a gente não vai virar. A mesma coisa, a petição, aquela coisa, recibo, 24 de outubro, data que foi processado, e a notificação de 7 de novembro, dessa aí como chegou. E tá todos os recibos aqui Os valores das taxas. No meu caso, $420 de taxa para a minha petição e para Dani $985. O fingerprint, que é o biométrico, né, tirar as impressões digitais, $85, total 1.070. Então são 1.070 de taxas mais 420, um total de $1.490 só de taxas. Eu comprei no correio, 1.490, lembra? E no caso da Dani, a petição dela é a I-485, que está lá, application, que é o pedido de registro para um permanente residente ou, em inglês, que é a Dani Hill, ajuste de status, porque muitas vezes o pessoal fala quando é ilegal, ou quando você é ilegal, indocumentado, o seu visto está vencido e você vai se legalizar, tomar um reajuste, o modo formal mesmo, o modo jurídico que se falar é um ajuste de status, que nem no caso, muitas vezes a pessoa fica ilegal, ela vem com visto de turista, então ela tem um ajuste de status, de turista ela virou um residente. Então o caso aqui da Dani está aqui, ó, registro permanente, é a petição da Dani, a I-485. E a mesma coisa, tá aqui, falando que o próximo passo ela vai receber uma carta avisando a data para ela tirar as impressões digitais. Uma coisa simples. E ela já tem o número do caso. E o número, para mim, do que veio, é o mesmo número que era o número do meu green card. Tanto que aqui eu já mostrei pra Dani, quando ela receber o green card dela, vai ser essa numeração que vai estar o registro dela perante o Departamento de Homeland Security, né, que é o Serviço de Imigração e Cidadanias dos Estados Unidos da América. Então é isso. Tá aí. É isso. Próximo agora, mês de volta. todas as cartas agora vai vir com o nome da Dani, vai vir a carta vocês vão ver, para tirar a impressão digital, talvez venha a permissão de trabalho, ou já vem direto a data da entrevista. A Daniela recebeu a notificação para tirar as impressões digitais. Essa carta foi emitida 12 de novembro de 2016 e as impressões digitais dela, ela vai tirar no centro, num local terceirizado, no dia 28 de novembro ao meio-dia. Então tá aí. Agora a próxima carta que deve chegar, depois ela tirar as impressões digitais amanhã, ou ela recebe o permissão de trabalho, ou vem a data da entrevista. E eu recebi meu permit de trabalho. Isso foi no 19 de janeiro, numa quinta-feira, e na segunda-feira seguinte, a Dani foi no escritório do Social Security, pediu o social. E chegou quando? Em 5 dias? 4, 5 dias úteis já chegou o Social Security. E com isso, já em janeiro, estava na mão o permissão de trabalho social. Você foi tirar carteira de motorista. Tirar carteira de motorista e procurar emprego. Foi atrás de emprego. Isso daí. E agora, hoje, que é 4 de agosto, recebemos aí, nós estávamos viajando e recebemos na nossa correspondência, essa semana chegou a carta com a data da entrevista, que vai para 24 de agosto. Então, oficialmente, pela data de entrada do processo, 10 meses. 10 meses para estar com a data da entrevista, quer dizer, 10 meses para estar já com a entrevista agendada. Tá aí o total. Hoje foi uma entrevista de imigração e a gente veio aqui explicar para vocês o que aconteceu por lá. Aliás, meu marido vai explicar para vocês o que aconteceu durante a nossa entrevista, como é que foi. Tá, hoje, então, 24 de agosto, depois de praticamente 10 meses que entramos com o início do processo, foi a data da entrevista. Antigamente, uns anos atrás, tudo era, desde a data da entrada do processo até a chegada do seu green card, é coisa de 3 meses e 10 dias, 3 meses e 15, tem gente que recebeu com 2 meses e 27 dias. E o que aconteceu desse atraso todo que está acontecendo com todos os processos da imigração, no final do ano do governo Obama, foi feito um corte de staff e ficou assim tudo devagar, está tudo demorando quase um ano. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas gostam de falar que é o Trump. Não estou falando de política aqui, mas estou falando que foi no governo Obama. E se o Trump está apertando ou não, cara, a entrevista foi a coisa normal do que sempre acontece, o mesmo guideline. Então vamos lá, chegamos lá, você se apresenta no balcão, eles anotam, ok, você está com a hora marcada, está aqui marcado. E depois o agente vai chamando um por um, ele pega o arquivo que for, chama lá na porta, falando de tal, até que chamou o nome da Daniele. Entramos, aí para ter uma ideia das pastas de documento.
duas assim, mais o álbum de fotografia. Um álbum de fotografia com 300 fotos. Eu organizo aqui no file plástico para ficar fácil, né? Todos os documentos que precisamos. Praticamente a primeira coisa que perguntou foi certidão de nascimento original, certidão de casamento original, certidão de divórcio original. Ele quer ver original, apesar de que já está no processo com a tradução, certidão de nascimento, tudo feito pelo advogado. Certidão de... Drive license. Drive license, pediu o documento para se identificar. Ele fez mais ou menos a prova dos documentos. Ele ia vendo, devolvendo, passaporte. Comparando o processo, passaporte. No meu caso, eu apresentei minha drive license, minha carteira de motorista e o meu certificado de naturalização do cidadão, né, dos Estados Unidos da América. Praticamente o resto, certidão de nascimento, divórcio, tudo da Dani. Todos os divórcios, tudo que tem original, com a tradução, apesar que já tem no processo, mas ele quer ver. E depois falou, vocês têm prova de alguma coisa em conjunto? Como, por exemplo, conta bancária conjunta? Sim, temos aqui. Aí eu falei, ó, tem esse bolo, foi um bolo desse tamanho, todos os nossos extratos bancários, apesar de que ninguém recebe mais isso, mas por causa da imigração, você faz aquela opção de receber pelo correio. Todo mês vem a opção, você quer fazer perpeleza, ajude a salvar a natureza? Não, não tem que ser, para os próximos anos não pode. Perpeleza. Você tem que fazer o máximo de papel possível. Aí eu falei, você quer quanto? Você falou, pode me dar tudo que você tiver. Eu dei um calhamaço assim pro cara. E praticamente um ano de extrato. Praticamente um ano de extrato bancário. O contrato de aluguel tá no nome dos dois. Aí ele deu uma olhada, viu, tá legal. E o banco ele ficou dando uma olhada, ele ficou marcando. Eu acho que ele tava marcando aquelas coisas, o cheque do aluguel, ele deve estar marcando a prestação do carro. Porque depois ele perguntou a conta de luz, débito automático. Então, para ver a rotina e também depósito do meu emprego, o depósito do salário que é semanal nos Estados Unidos, toda essa. Então tá tudo lá. Então ele marcava, porque ele vai anexar tudo nesse processo. Depois ele perguntou, você não tem mais nada? Nem coisa do carro, seguro de carro. Eu falei, ó, seguro de carro, se eu botasse a Dani na minha policy, ia me custar $2.000 a mais, que a carteira dela é nova aqui nos Estados Unidos. Mesmo a carteira de Londres, o seguro não aceitou, como ela tem sendo uma motorista experiente. Aí ele, então tá bom. Então é uma coisa que não tínhamos, ela não tá na minha pólice do seguro, e é uma coisa importante para a imigração você ter a sua esposa na pólice. O que que acontece? Respondi com convicção, ó, é $2.000 por ano, eu não vou pagar. O problema é meu, se tiver algum acidente, alguma coisa que for, deixa eu resolver com o seguro. Ele falou, não tem problema. Outra coisa mais, que ele falou? Plano de saúde. Plano de saúde, eu falei, eu tô agora na empresa nova, e plano de saúde é só daqui 3 meses, certo? Mudei de trabalho. Ah, mas antes todo mundo tinha seguro de saúde em casa, aquela coisa toda. Ah, legal, tá. E perguntou, e nem conta de luz, de cable, de televisão? Eu falei, ó, na época que nós mudamos, então a conta de luz está no meu nome, e na época ela não tinha Social Security, então nem a conta da TV a cabo e da luz não colocamos, ela não pôde colocar ela no nome. E lógico, ela recebeu o social por volta de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, então em agosto, nem pensamos em lá, aquela burocracia de lá para colocar o nome. Dos dois. Aí ele, na maior calma, o cara, maior educação, um americano, já falo, é branco, americano branco, porque todo mundo tem essas coisas de perguntar se foi o americano asiático, que muitos na imigração são nascidos em outros lugares e naturalizados e pegam emprego. Como tem histórias, alguns parentes tem história de que você pegar um cara nascido em outro país com um baita no sotaque e você falar, pô, não tô te entendendo, o cara falar, não, você que não entende inglês. Mas é histórias à parte, de cada caso é um caso na imigração, lembra? Esse é o nosso. Foi agora, nossa, o cara, ele pegava os documentos e ficava em silêncio analisando. Depois ele fazia uma pergunta. Então falando das provas dos documentos, aí ele já falou, depois que ele ficou satisfeito com os documentos, com a prova dos documentos, os nossos documentos pessoais, que falou, isso daí tá bom. Ele foi ver o álbum de fotografia. E ele começou a olhar foto por foto. Eu já até enchi um pouquinho com as outras fotos. Aí ele já de cara já foi tirando. Aí ele já, mas vocês se conheceram como? Se conhecemos através dos amigos, né? Até falamos, Rafa, Rodrigo, né? Que o Rafa, quem conhece, é o Motofilmadores. Rodrigo vive em Londres. O Rodrigo vive em Londres, José né? Dalpai. Aí ele tira a foto, ele vai folheando assim, fala assim, e perguntou, quem esses dois então? O Rafa e o Rodrigo. Não, ele tira a foto, amor. Ele tira a foto? Aí depois uma foto da Gisele Dalpai e pergunta, quem é a Gia? É Gia Bruguera. Onde foi isso? Que dia que foi? O que vocês fizeram? E uma coisa que eu não sei se eu recomendo, ele olhou aqui e falou assim,
cadê seu marido nessa foto? E eu não tava nessa foto. Não sei porque que eu botei essa foto. Mas foto foi errado, anyway. Aí eu achei engraçado. Cadê a foto do Magrelo? Ele pegou. Aí ele pegou? Pegou. Aí acho que foi pegadinha, porque eu tinha mostrado, nós falamos junto, esse é o Rafa, esse é o Rodrigo. Aí uma foto no Réveillon em Londres com o Magrelo, do vlog do Magrelo, como é que é? Quem conhece no YouTube? Aí ele virou e falou assim, e tava eu, o Rafa, a Dani e o Magrelo. Aí ele virou e falou, esses dois, né, que é amigo em comum, né, que a gente falou, que é do bar, aquela coisa toda contando a história, o Rodrigo é o gênio do bar, teve festa, a gente conheceu. Esse aí é outro. Falei, não, esse daí é o Magrelo, não é esse não, tipo... Mas isso só depois da gente almoçando hoje, que eu falei, espera aí, aquilo lá foi pegadinha do cara. Aí folheou, aí foi vendo, Nova York, aí pergunta, nossa, como vocês conheceram tirar foto no meio da rua em Nova York? Eu falei, a luz fechou, em Times Square a gente correu pra faixa de segurança, tirar uma foto com o táxi amarelo atrás, aquelas coisas todas. Perguntou quem é o Sassa, porque eu fui ver a corrida de moto do Sassa, tá eu, o Sassa e a Dani. Quem é? Eu falei, é o Sassa. Seu amigo? Falei, ele corre de moto. Que legal. E o legal é que a gente já vem tirando várias fotos desde o nosso início de namoro. Então eu e o Marcos viajamos muito, a gente tem muita foto. Então ele falou, vocês em São Francisco, que legal. Ele conheceu essa em Vegas, E foi... Na Grécia, né? Aí ele viu também do carro do Havaí, cadê? Essa foto aqui foi legal. Sem querer, uma foto dessa aqui, do carro com a placa do Havaí. Vou deixar os 4 segundos. Aí, Havaí, vocês foram no Havaí? Eu falei, foi um de lua de mel. Ele, que legal. Aí ele perguntou, qual hotel que vocês ficaram? Eu falei, hotel não lembro não. Aquela cara que também você não é obrigado a saber tudo. Você tem que responder as coisas com convicção. Ele falou, não tem problema não. Com calma. Aí ele falou, não, é que eu quero ir com a minha namorada, por isso que eu tô te perguntando. Aí eu falei, mas eu sou bom de mapa. Se tu deixar eu abrir porque o telefone é proibido usar celular na repartição federal, né? Eu falei, se você permitir, eu pego o Google Maps, eu abro aonde, que eu sou bom de mapa, eu te dou, eu sei andar em Paris, em Londres, se você falar, eu te mostro onde eu fiquei hospedado, o nome das coisas eu não lembro, mas eu consigo fazer o caminho de volta. Aí ele falou, tudo bem, fui lá, abri, falei, esse é o nome do hotel, no Google vai estar lá, até já esqueci, Weller, já esqueci. Anyway, o hotel que a gente foi mal. E uma coisa super importante, quando você for andar de avião com sua esposa para imigração, guarda os tickets de viagem. O cara, quando abriu o nosso álbum do Havaí, que já foi aqueles cartões de embarque, ainda mais com a poltrona 25A e 25B, quando ele abriu, te juro, quando ele achou aquilo, você viu a cara de diferença dele olhando as fotos, ele falou, posso ficar com isso daqui? Eu falei, pode. Ele tirou do álbum e anexou no processo os 2 cartões de embarque nossos, Phoenix. Gente, as fotos... Não, São Francisco Mal, o que for. Nem lembro, ele tirou daqui. Aí foi olhando guardou, vocês foram aqui. Fotos, ele vai tirando e ele pode ficar com... Ele ficou com 47 fotos nossas, de todo o nosso álbum. Eu imprimi quase 300 fotos. Então vocês imprimam tudo que vocês têm juntos. Faz uma historinha do álbum, tipo... A gente colocou, desde que a gente se conheceu até o casamento. Aqui, essa é da segunda viagem. Essa ele não pegou, mas a primeira ele pegou, a da lua de mel. Ele então já ficou satisfeito, tudo bom. E eu sei que para algumas pessoas perguntam depois, tipo, quando vai pro segundo green card, e se acabando a renovação, que nem no caso, ela foi pro Brasil, fala, você foi no Brasil, mas você não foi com o seu marido, aquela frescura assim, fala, mas tem um filho, cada um, você tem que responder com convicção, entendeu? E responder já com Aí ele viu de novo foto no Havaí e falou, Eu falei, não, essa é agora de 3 semanas atrás, nós fomos pro Havaí. Aí eu ainda brinquei, ela não pode ir em nenhum lugar fora dos Estados Unidos, a gente tem que ir pro Havaí. Ele deu risada. Tipo, o cara deixou a gente descontraído pra falar, não foi aquela coisa chata. Porque você pode pegar um cara meio chato querendo fazer pegadinha, querendo encrecar, dar uma de bravo, e você sair de lá e falar assim, ai, é o Trump, vou chorar. Você tá entendendo? Mas sempre assim, você vai pegar ou um gente fina, ou um normal, ou um chato que acordou com o pé direito. Você tá tratando ali com um ser humano. Então, eu achei nem todo mundo tá num bom dia, mas o nosso estava, graças a Deus. Nossa senhora, pegamos um cara ali que o cara fala, nossa senhora, o cara foi profissional, ele tentou dar uma outra pegadinha e acho que o principal ali, tudo de documentação, você viu que nem tudo tava no nome dos dois, não queria ver, mas ele viu que funciona. E perguntou pra Dani, mas você tá trabalhando? Aquelas perguntas, você trabalha? Ela falou, tô trabalhando. Aí comecei aí ele já viu, os caras não são bobos, ele falou, mas você não recebe o seu salário na conta conjunta de vocês? Ela falou, não, eu abri uma conta, eu ganho tão pouco, eu tenho que mandar para meus filhos, blá blá blá. Ele falou, tá bom, tudo
você responde com convicção. Fala a verdade, fala a realidade, não adianta ficar querendo, né, fazer uma... Fala a verdade. Mas quanto mais coisa, melhor, que nem agora, porque o Green Card que vem agora é chamado, na lei, popularmente vai chamar o Green Card temporário, mas na lei é o Green Card que vai vir com uma condicional. O que seria essa condicional? Que ela tem que ficar mais 2 anos casado comigo. E daqui 2 anos entra com o pedido da tirada da condicional, certo? E vai tudo de novo, essa pilha de documento continua colecionando tudo. Continua Lógico, crescendo. a própria advogada falou, Marcos, vai lá, põe na conta de cable a Daniele, põe na conta de luz a Daniele, o seguro agora ela tem 1 ano de carteira, eu vou colocar, vai vencer a pólice agora em outubro, eu vou procurar outra empresa para baixar, porque é muito caro, para você ter uma ideia, os caras pediram $4.500, agora na renovação estão pedindo, chegou hoje por coincidência a pólice com o nome dela. Os caras tinham o nome dela, sabem que ela mora aqui, mesmo ela não estando na pólice. $4.000 por ano o seguro. Um é full cover, vocês terem uma ideia dos Estados Unidos. Um é seguro total, o carro que está financiado, e o outro não é. O que a gente pode falar mais? As perguntas, né? Que o pessoal deve ter interesse. Realmente, porque tem aquela lenda, né? Nossa, eles perguntam qual a cor da cueca dele, a calcinha dela. Gente, perguntaram nada disso. Perguntaram pra mim qual é o nome do filho dela, da filha, quantos anos. Eu falei, o aniversário dela é amanhã. Ainda falei, você vai. É 20 ou 21 que ela vai fazer. Então, tipo, é uma coisa que também você acha que se o cara responder que nem um robô, saber tudo. Fica aquela coisa muito. Aí você fala, pô, mas aí também se tu for psicólogo, fala, pô, o cara sabe tudo, não. Eu virei e falei assim, é 20 ou 21 que a menina vai fazer, e é amanhã, dia 25 de agosto. Mas eu sabia o aniversário dela. Então, são perguntas do modo. Eles perguntaram muita data. Você já encontrou a filha dela? Eu falei, já, encontrei em Londres, a Melina, o outro eu não conheço. E aí vai. Eu tinha foto da Melina lá no E muita meio pergunta. da gente. Cara, pergunta básica que. Eu acho normal. que foi mais questão de data. Quando a gente se conheceu, como a gente começou a namorar, porque a gente falou que primeiro a gente era amigo, a gente falou a verdade, então a gente ficou amigo. Quando a gente começou a namorar, qual a data que vocês realmente consideram o início do relacionamento? Uma foto na Grécia, ele virou e falou assim, onde que é isso? Ah, em Mykonos. Ah, ok. Aí falou, vocês gostam de viajar? Eu falei, gostamos mesmo. E tipo... Pra gente não teve essas perguntas que o pessoal fala, que perguntam qual a cor que ele mais gosta, qual a comida que ele... Não sei se pode perguntar, mas pra gente não perguntaram. Mas perguntaram assim, na primeira vez que vocês se encontraram, o que vocês conversaram? Eu fiz aquela cara de que... Cara, acho que a gente conversou de pouco de tudo, de Londres, de viagem. Não, mas a primeira vez que a gente se encontrou foi num pub, tava tanto barulho, acho que a gente nem conversou. Tipo, eu falei com ele, não vem conversar direito. Deu vontade de falar assim pra ele, não vem com esses papos cabeça aqui que eu conversei com a mulher, não, qual que foi o chaveco, não vem não, mas tudo, eu sempre gosto de falar pro pessoal, tudo é você responder com convicção, falar, brother. E romântico, você falar, mesmo, para com essa frescura aí, meu irmão, porra. Entendeu? O que vocês falaram, que pintou um clima. Meu amigo, para com essa frescura. Pintou um clima, mino. Sabe? Então, e acho que vai vindo pelo próprio entrosamento. Teve umas perguntas que ele perguntou, aquelas perguntas básicas que ele vai ter que fazer, que ele vai pegar a lista e vai... Você já conheceu algum terrorista? Você já foi nazista? Umas perguntas. Você em algum momento já botou em perigo a vida de algum cidadão americano? Você já pensou em fazer mal aos Estados Unidos da América? Aquelas perguntas de prática, não. Até perguntou, você já foi carcereiro, né? Correctional Officer? Isso a Dani não entendeu. E aí eu fiz aquela cara pra ele, posso falar? Ele falou, pode. Eu falei, carcereiro? Ele, não. Porque ela tem que responder, eu não posso responder. A pergunta é direcionada. Mas foi... Que dizem que tem alguns agentes que não deixam traduzir, né? O marido traduzir pra esposa. Mas nesse caso, eu falei, gente, eu não entendi o que ele tinha perguntado. E se a gente lembrar mais coisa, porque no caminho a gente vai lembrando, porque ao mesmo tempo que o cara deixou relaxado, mas a gente vai lembrar, falou isso, falou aquilo, a gente faz no vídeo, porque nós vamos só terminar o vídeo a hora que chegar alguém em casa. E no final. Alguns agentes de imigração, no final, eles falam que se está aprovado ou não. Isso depende muito do caso. A minha advogada tinha falado, olha, os últimos casos eles não estão falando nada, estão deixando no suspense. E tá chegando mais ou menos em 4 semanas o Green Card. E esse caso, aí que ele fala, esse cara caiu do céu, uma educação americana, ele fez o trabalho dele, fez a pergunta que ele tinha que fazer, conferiu os documentos, o cara foi profissional, mas sem também querer picuinha. Sabe que eu pego uma pessoa chata? Não, o cara foi profissional. E no final ele falou que o certo é eu falar, até esqueci essa palavra em inglês, ele falou, tipo assim, eu vou estar apto a pedir a aprovação do documento de vocês. Quer dizer, dela.
aprovação do processo. Porque seria, ele é o agente de imigração, mas acho que no final quem assina pode ser algum juiz federal ou o top cara da imigração no escritório de Newark. Mas praticamente ele falando que isso, porque o cara que for assinar, ele não vai rever todo o processo. Imagina quantos processos por dia, quantas entrevistas eles fazem por dia. Acho que o cara ele acho já que dá tinha mais de 50 casais ali. Nossa, muita gente. Muita gente, é muito rápido. A entrevista dura o quê? Uma meia hora, amor? Uma meia Talvez hora, 20 né? minutos. É porque lá dentro parece também que o tempo não passa, Lá dentro né? é enorme, você não tem ideia. E, então com isso ele falou, eu vou estar apto e de 2 a 4 semanas você vai receber. Hoje é quinta-feira, eu acho que a gente recebe, eu te falei, depois do feriado daqui 2 semanas. Hoje é quinta, 24 de agosto, então quando a gente receber a gente vem aqui. Porque pelo menos falar. antigamente chegava em praticamente 7, 8 dias úteis. Vamos ver, isso daí. Esperar. E quem for entrar com o processo, mais ou menos está demorando quase um ano. Tá mesmo, gente. O total Saudações vai dar ao quase um Obama. ano. Que tanto o pessoal se ilude achando que o Partido Democrata é amigo. É isso daí. Hoje é dia 3 de setembro, domingo. Então, sexta-feira, você lembra que nós fomos na entrevista de 21 de agosto. E sexta-feira chegou 2 cartas. Uma direcionada para mim e uma direcionada para Dani, minha esposa. Na minha, o que tá falando? É sobre o I-797, né? Só que a petição, a I-130, que é aquela petição para parentes, alien relativo, parente estrangeiro. Então tá a notícia que fala: aprovado, esposa ou marido de um cidadão dos Estados Unidos da América. Certo? Foi a notificação de que o green card foi aprovado. E na carta da Dani, que é a I-485, você lembra, né? São duas petições. Vamos lá, juridicamente podemos falar que são 2 processos. Aplicação para registro permanente de residente ou ajuste de status, que o pessoal gosta muito dessas palavras, certo? Eu vou mostrar a carta aqui para vocês então direitinho. Eu saí de turista para de noiva Mas eu já tinha o work permit, né? Tudo bem, mas é o que você foi ajustado de estado. Foi para permanente residente. Agora eu sou permanente residente. Isso foi a carta que chegou na sexta e sábado. E a gente até achou assim, é feriado amanhã aqui nos Estados Unidos, a gente até achou, isso o green card vai chegar então lá pra terça-feira, Marcos falou, porque amanhã é feriado. Aí ontem eu desço pra ir no supermercado e vejo uma cartinha, que estava até no... A gente nem guardou o envelope, né? Vou mostrar pra vocês como é que é o green card. Cada ano ele muda. O green card, gente, ele é realmente verde, porque antes ele não era verde, né, amor? Não, e antigamente ele era rosado. Olha o tamanho da carteirinha. Então agora ele é verde. E olha o tamanho do stripe aqui do cartão de crédito. Isso aqui não é um cartão de crédito. E ali, se você olhar, tem todos os meus dados. Tem uns dados aqui atrás, aqui você vê no holograma, tem a foto e tudo mais. E veio junto então tá aí. Um panfletinho, né, que diz Welcome to United States, um guia para novos imigrantes. Então, né, explicando tudo. E é isso, gente. Acho que por aqui vai ficar nosso... Chegou o vídeo todo, tá aí, quase um ano. Quase um ano. Vocês já acompanharam desde o início. Desde o início. Antigamente era mais rápido, mas é a vida, né? É assim. Estamos no enorme déficit de cortar pessoal. São mais pessoas, né? O green card é válido por... Esse daqui é válido por 2 anos, que é o código CR6, que é por casamento. Lembrando que aí 3 meses antes de vencer, você vai fazer a nova petição, que seria o green card definitivo, que fala na rua, mas a petição é para tirada da condicional. A condicional é que ela tem que ficar casada comigo mais 2 anos. Se nós separarmos, ela perde o direito à residência. Isso daí. Então vocês casam com alguém que vocês amam bastante, hein? Tem que ficar mais 2 anos comigo. Eu vou ficar o resto da vida. Então tá aí, turma. Obrigado aí que acompanhou. Aí não tem muito segredo. Por casamento não tem... Não tem que fazer nada. Vocês viram no vídeo mesmo. É documento e... Álbum de fotografia, que acho que quase ninguém usa mais. E óbvio, seu marido ter como te sustentar dentro do país. E para renovar nesses 2 anos, vai continuar tirando foto, vai continuar montando álbum, vai continuar colecionando os documentos juntos, porque vai ser enviado todos os documentos e o que nós esperamos é que não tem que ir para outra entrevista, o que acontece na maioria dos casos. Mais de 90% dos casos você não faz uma segunda entrevista. Você já recebe o green card definitivo de 10 anos. E depois, se quiser, já pode pedir a cidadania. A cidadania que vai ter quem tem green card, que o que importa é a data aqui, que foi emitido 28 de agosto.
a data são 5 anos para quem é residente permanente para poder pedir a cidadania, mas quem está casado com um cidadão estadunidense, um cidadão norte-americano, 3 anos, ok? Então praticamente a Dani pode, depois de receber o definitivo, ela pode pedir a cidadania para 2020. Tá aí a cidadania dos Estados Unidos da América. Então tchau. Então é isso. Tchau.